Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje em dia, uma palavra que está em alta, que está na moda e que é muito repetida, principalmente por alguns youtubers, é a palavra subemprego. E só para adiantar para você, eu fiz uma pesquisa para entender, para trazer para você de forma clara o significado dessa palavra. Só que as definições que eu encontrei foram mais definições técnicas. Como por exemplo, subemprego seria uma pessoa que está fazendo uma função ou um trabalho e está muito abaixo da sua capacidade. Um exemplo, um advogado, um PhD em alguma coisa que trabalha numa lanchonete. É claro, eu não estou desmerecendo trabalho nenhum. Isso aqui é só um exemplo grosseiro, para ficar mais fácil de entender. Só que aí existe outra definição que é espalhada por pessoas, que seria o quê? Um subemprego, né? Esse conceito deles seria um trabalho que é desvalorizado, um trabalho que tem baixa remuneração, que paga pouco, um trabalho que tem pouca perspectiva de crescimento. Em outras palavras, a pessoa não tem nenhuma chance de ser promovida, ou ela não é promovida. Por último, é um emprego que possui condições exaustivas. Ah, Felipe, mas por que você resolveu gravar esse vídeo? Porque semana passada, um inscrito me enviou um vídeo de um youtuber classificando o trabalho em farmácia como um subemprego. Daí eu fiquei curioso, né, para entender baseado em quê, baseado em quais pontos ele poderia classificar o trabalho em farmácia, em drogaria, como subemprego. Aí eu fui lá, conferi o vídeo, revi várias vezes, analisei os pontos para entender, né, o porquê do trabalho em farmácia, né, para essa pessoa é um subemprego. Daí eu resolvi trazer para vocês esse vídeo para expressar o que eu penso sobre esses pontos, sobre farmácia ser subemprego. Inclusive, se você quiser ver o vídeo original, eu vou deixar o link aqui na descrição. À medida que o vídeo vai seguindo, eu vou comentando, trazendo a minha opinião sobre os pontos. Fala galera, beleza? Hoje nesse vídeo eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha experiência no subemprego que eu tive de aproximadamente 5 meses trabalhando ali em uma farmácia, que foi por volta de 2015, ali final de 2015 e comecinho de 2016. Então bora pro vídeo. Bom, já vamos começar falando do acúmulo de função que eu sofri naquele lugar. Porque na época eu fui contratado para ser caixa. A mulher falou, você vai ficar no caixa, tal, um período, aí daqui uns anos, aí se der tudo certo você vai pro balcão, e beleza, você ia ficar no caixa. Porém, na realidade ali eu tinha que fazer praticamente tudo na operação da farmácia praticamente. Eu tinha que ou fazer como protagonista ou ser um auxiliar ali. Atender os clientes no meio da loja, perguntar CPF para puxar aquelas ofertas que tinha, descarregar caminhão, guardar mercadoria, repor essas mercadorias, precificar a farmácia, limpar. E uma das coisas mais ridículas na qual eu era cobrado todo dia era que o caixa era responsável por uma seção da farmácia. Tinha que precificar os produtos, tinha que limpar as prateleiras, tirar tudo, limpar com sabão, buchinha, tal, colocar de novo, ordenar por validade. Beleza, até aí se fosse for fazer só isso, até aí tudo bem. Mas qual que era o problema disso? Não ficava ninguém no caixa enquanto eu tinha que fazer esse serviço. O primeiro ponto que eu quero que você preste atenção é, quando ele foi contratado para trabalhar numa farmácia, a pessoa que contratou ele falou o seguinte, que ele ia trabalhar apenas no caixa. Beleza, tudo bem. Mas aí, se você for pegar a descrição de vaga de atendente de farmácia de uma empresa famosa, uma rede grande, você vai ver que o atendente de farmácia, uma das funções dele é trabalhar no caixa, só que tem outras funções. Atender clientes no meio da loja, que é no meio da farmácia, cuidar e zelar da seção, que é o que? Limpeza, PZPS, né, que é conferir a validade, organização, precificação, apoio e suporte da equipe, ajudar um colega a limpar uma seção ou dar cobertura para ele. Nesse ponto aí que ele destacou, e ele achava até ridículo ele ter que limpar uma seção, só que não ter ninguém para ajudar ele. Isso aí tá muito estranho, isso aí tá muito errado. Eu pressuponho o seguinte, que peraí, só existia um atendente nessa farmácia? Isso é só uma questão aqui que eu deixo no ar para você. Então era humanamente impossível fazer essas duas funções ao mesmo tempo sem ser um bobo da corte. Era só sair do caixa e chegar na frente da prateleira ali para começar o trampo, que a gerente gritava lá no fundo para eu ir pro caixa de novo. Aí eu voltava lá, atendia no caixa, o cliente saía, eu voltava na prateleira, pegava um produto na mão para ver a validade, por exemplo, e já chegava outro cliente. Então assim, era algo extremamente patético e disfuncional. Já cheguei a levar dias para limpar uma única sessão, para você ter ideia. Tem uma coisa, né, que pouca gente fala, mas que com 5 anos nessa área, eu, Felipe, já percebi, essa pressão, ela vem da falta de funcionários. Veja bem, se uma farmácia atende um dia 200 clientes, estou falando aqui de rede, né, até porque eu tenho experiência em rede, e só tem 3 pessoas para ficar no fechamento, imagina a pressão, né, que essas 3 pessoas vão passar a atender esse monte de gente. Imagina aí. Ah, Felipe, então você está dizendo que a culpa seria do RH? Em parte sim, porque veja bem, o RH ele é responsável por contratar pessoas. Só que aí entra em cena mais uma coisa. Quem é o responsável por distribuir as pessoas em uma determinada escala na farmácia? O gerente. Esses detalhes eles têm que ser levados em conta. Outro ponto terrível desse subemprego é que a gente não podia sentar em momento nenhum do dia.
Pois quando a loja não tinha cliente, eu tinha que caçar, fazer aquelas outras coisas da sessão que eu citei anteriormente. E se eu já tivesse feito isso na semana, já tivesse concluído, a gente simplesmente tinha que ir puxando a frente da loja e passando o espanadorzinho, cara. Ao invés de sentar, descansar um pouquinho, colocar a cabeça no lugar. E isso sempre, não que eu vou fazer uma vezinha no dia, beleza, eu concordo, o cara dá uma ajeitadinha na loja, passar um espanador. Mas toda hora que não tinha cliente, eu tinha que sair e fazer isso. Porra, tudo pro funcionário não ficar sentado em hipótese nenhuma, velho. Uma outra questão polêmica é sobre a questão de ficar sentado. Afinal, pode ou não pode ficar sentado um pouquinho? Como supervisor, o que eu via? Colegas, né, que terminavam de fazer alguma tarefa, como por exemplo, limpar uma sessão, conferir a validade, né, alguma perfumaria, de atender um cliente, e eles iam sentar. Mas eu nunca criei caso, problema sobre isso não. Até porque eu entendo que ficar muitas horas em pé é realmente desgastante. Tanto é que atrás dos caixas, em toda farmácia, né, pelo menos de rede que você olhar, sempre tem algumas cadeiras. Até porque essa questão de ficar sentado, ela tá na lei. É um direito, né, de quem trabalha em pé. Tem uma coisa que me chamou muito atenção no vídeo. O sistema, que era muito problemático. Ele até cita aí uma situação, né, do cliente que vai pagar uma parte da compra no crédito e outra parte no débito. A pessoa tinha que fechar a compra, abrir outra, considerando aí que ele começou no final do ano de 2015, início de 2016. Mas o sistema, com certeza, é um sistema arcaico, né, um sistema pré-histórico. Porque pelo menos os sistemas que eu, Felipe, conheci, trabalhando em rede por 5 anos, são sistemas assim, intuitivos, sistemas fáceis de mexer. Tanto é que atendentes, pessoas que estão começando na área, em uma semana ela consegue aprender tranquilo. Os clientes reclamando da demora. Muitos, por exemplo, demoravam muito no balcão ali de atendimento para pegar o medicamento e tal, que era mais complicado, tinha que fazer os negócios lá de receita, ter um monte de procedimento lá, e já chegava no caixa louco para ir embora, achando que ia ser rápido. Mas aí pegava uma nova fila, grande ainda, porque só tava eu lá para atender um monte de gente, principalmente quando era horário de pico. E fora que cada grupo de remédio, se era controlado, se era por convênio, era uma operação diferente. Sobre as filas no balcão, medicamentos controlados, tem aquela questão da gente fazer a retenção de receita, gerar etiqueta de controle especial, né, que são as informações do lote, data de validade, as informações do medicamento, que a gente precisa registrar para a vigilância, ela conferir na farmácia, né, a fiscalização da vigilância. Essa questão, só que o sistema ele é bem intuitivo. Sobre a questão das filas, eu fazia muito. Eu filtrava a fila. Por exemplo, eu já até falei isso em algum vídeo, uma fila de 5 pessoas, geralmente eu levantava a cabeça e perguntava. Eu falava, boa tarde, bom dia, boa noite. Se eu seria só um medicamento, geralmente a pessoa, por exemplo, falava que era só uma dipirona. Eu falava assim, olha, a dipirona tá bem aqui nesse lado, pode pegar lá, por favor. Agora, se fosse atendimentos de farmácia popular, por exemplo, ou a pessoa tá com uma receita controlados, aí realmente eu pedia para ela guardar. Esse foi o vídeo. Se tem algum ponto que você concorda ou discorda, não, Felipe, eu não concordo com isso aqui, se manifeste aqui nos comentários, porque é importante. Isso mostra para o YouTube que o meu trabalho aqui está sendo importante para você, né? Para esclarecer dúvidas, mal entendidos, né? E até mesmo desmascarar coisas, né, que espalhadas por aí sobre a farmácia, sobre quem trabalha na farmácia. Claro, tornar o trabalho em farmácia um trabalho ainda melhor, né? Um trabalho mais leve, mais digno, mais valorizado. Não que ele não seja, mas pode ser ainda mais. E é isso. Aquele forte abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo.